Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu me chamo Mário Meir e você está na primeira de 3 aulas, onde eu vou falar sobre o poder da sua consciência. E para começar, hoje eu vou trazer para vocês quais são os principais erros que te impedem de mudar de vida. Nesses 34 anos em que eu estou dentro, desse caminho espiritual, já fazem 34 anos, eu tenho visto 2 grupos de pessoas. Tem aquelas pessoas que buscam pela transformação na vida delas, mas elas não sabem por onde começar. E muitas vezes elas acreditam que não seja para elas realizar essa possibilidade, que elas não são capazes de fazer isso. E existem aquelas pessoas que conseguiram vencer a barreira inicial da dúvida, daquela dúvida passiva, que não faz você sair do lugar, e que hoje estão vivendo uma vida transformada, com mais poder, com mais consciência, como os depoimentos que vocês ouviram aí. São pessoas que chegaram aqui, assim como muitos de vocês. Pessoas exatamente como você, que hoje já conseguem vencer a ansiedade, já conseguem superar traços de depressão, ausência de propósito, ação corrosiva dos diálogos internos que paralisam a nossa vida, medos que impedem a gente de progredir, impedem a gente de ir adiante. Então, muitas pessoas que chegaram aqui e que hoje podem falar a respeito dessa trajetória são pessoas que chegaram nesse estado. E pessoas que hoje conseguem viver um processo de crescimento constante e real na vida. Isso que eu vou falar aqui para vocês, isso que eu vou trazer aqui para vocês, é algo de verdade, é algo real. Como é que você acha que vai estar a sua vida daqui a um ano? Para pensar agora. Para imaginar. Como será que vai estar a sua vida daqui a um ano? Se você estiver fazendo exatamente as mesmas coisas que você sempre fez, como estará a sua vida daqui a um ano? Como é que estava a sua vida há um ano atrás? Será que você vive preso dentro de um ciclo de repetição de angústia, de promessas que você faz para si mesmo, de sofrimento, de esperanças que não se realizam? Será que é possível mudar a sua realidade? Bom, nessa série de aulas, eu vou explicar para você como isso é possível. Como é possível começar a assumir as rédeas do seu crescimento pessoal, mesmo que você nunca tenha se envolvido com absolutamente nada acerca da espiritualidade, mesmo que você nunca tenha passado por caminho nenhum, mesmo que você não faça parte de nenhuma estrada espiritual, nenhuma filosofia espiritual, ou até mesmo para você que já faz parte de um caminho, mas gostaria de injetar um pouco mais de entendimento sobre a sua própria vida. Se você soubesse que a sua consciência, ou seja, algo que reside dentro de você, é a chave para a mais profunda transformação na sua vida, isso lhe daria uma liberdade que você nem imagina que possa ser possível viver. Portanto,
sem nenhum medo de errar, eu posso dizer a cada um de vocês. Eu posso dizer para você que chegou aqui agora. Seja bem-vindo a uma realidade paralela. E talvez isso possa parecer absurdo, mas não é. Eu digo isso porque a maioria vive e vê uma realidade onde os problemas apenas se acumulam, onde as mágoas, os sofrimentos, as angústias, as lembranças ruins do passado paralisam suas ações e seus projetos. E isso é uma realidade onde muitas pessoas estão presas dentro dela. Uma realidade onde a vida apresenta uma série sucessiva de problemas e maldições. E a grande maioria não vê a menor possibilidade de saída de tal realidade. Mas o que eu quero te dizer hoje é que é perfeitamente possível entrar em uma realidade paralela, onde as pessoas podem ser felizes, onde elas podem avançar para um crescimento constante em todas as áreas de suas vidas. Uma realidade onde as saídas estão claras e as oportunidades, elas podem ser sinalizadas através de uma sabedoria milenar que durante muito e muito tempo esteve apenas nas mãos de pouquíssimas pessoas. Muito pouca gente na história humana teve acesso a essa sabedoria. Mas essa realidade paralela é uma porta que você precisa cruzar. E você pode cruzar essa porta desde que esteja movido por um desejo verdadeiro, genuíno, e consiga vencer as resistências iniciais do seu ego adoecido. Imagine que sua vida seja um livro e que de um momento para o outro você consiga interpretar esse livro com absoluta clareza e lucidez. Imagine que você possa começar a entender toda a trama desse livro, algo que para muitos de vocês sempre foi confuso. A vida de muitos de vocês sempre foi um livro confuso. Imagine que você possa começar a ser o protagonista desse livro. E que você comece a reescrever a sua história. E se isso fosse possível? Você gastaria o seu tempo com isso? Você debruçaria o seu tempo sobre esse aprendizado? Quanto de energia você está disposto a aplicar nessa possibilidade? Nesse exato momento, você deve estar pensando. Até porque eu também já passei por esse lugar. Você deve estar pensando, eu já ouvi muitas promessas. Já tentei muitos caminhos. Nada deu certo até agora. O que eu tenho para lhe mostrar é algo totalmente novo. Algo que você realmente nunca viveu antes. E nesse momento você deve também estar se perguntando e deve estar afirmando dentro de você. Será que isso é possível mesmo? Será que é possível adquirir o poder de moldar a minha consciência e com isso viver numa realidade paralela? Será que isso é bom demais para ser verdade? Quem é esse cara para me prometer isso? Eu quero que você preste atenção
nas histórias de pessoas que chegaram aqui exatamente como você está chegando. E ao longo dessas aulas, eu vou trazer algumas histórias de pessoas como você. Mas nesse momento, você não precisa acreditar em mim. Apenas experimente. Não olhe para mim. Olhe para onde o meu dedo aponta. Eu vivi uma situação muito forte, muito dolorosa na minha vida. Eu ia passar por um divórcio de uma relação que eu tinha há mais de 30 anos. E eu estava me recuperando de uma cirurgia. Eu estou passando por uma separação de casamento de 10 anos. Momentos da minha vida pessoal, né, em que eu fui enganada por um homem, né, profundamente, de uma forma assim cruel e terrível, né? E isso me chacoalhou muito. Violências simbólicas e que me, né, afetaram, né, mudaram, né, o curso, né, de muita coisa da minha vida para mim. Hoje eu sei reconhecer e nomear o que estava acontecendo comigo, como eu estava naquele caos e vazio tremendo. E aí, estar na academia de Cabala, né, fazer parte desse movimento, nesse momento tão difícil da minha vida, foi fundamental, porque eu recebi tanta estrutura para poder atravessar aquilo, que hoje, quando eu olho para trás, eu falo, caramba, como seria se eu não estivesse lá? Como a Cabala ensina, como focar na solução e não no problema. Então, eu tenho realmente vendo quais são as pérolas desse momento. Eu acho que assim é crucial, né, fundamental, o modo que eu estou conseguindo transformar a minha relação com o passado, né, com as pessoas que eu havia banido da minha vida, as histórias desagradáveis, né, os momentos que me magoaram, os momentos que eu magoei as pessoas. A Cabala ancestral fez com que eu enxergasse alguns pontos, sendo um deles que eu não era vítima de tudo aquilo, né? Eu estou onde eu me coloco. Essa é a minha chave para sair dessa escravidão, né, que eu tô, dessas mágoas, né, dessas histórias mal resolvidas. E uma capacidade de olhar para toda a vida como uma grande escola, né, que estava lá só para me ajudar a ir para um lugar mais potente, que eu não estava conseguindo ver, né, que eu não estava conseguindo sentir dentro de mim. Então eu comecei a perceber de que tudo faz parte, né, e que a gente está simplesmente numa grande experiência, onde a diversidade e a riqueza dessa experiência são exatamente as diferenças, os desafios, os problemas. Então, lógico que eu não quero problema nem antipatia para a minha vida. Acredito que ninguém queira. Mas a forma com que eu hoje vejo e lido com isso é bem diferente do que há um ano atrás. Então, essa amplitude de conhecimento, essa sustentação, que eu sou muito grata. E eu percebi isso, assim, uau, né? Me veio essa luz, e é uma luz que é uma cura para tudo, né? Então hoje eu olho, né, e reconheço a inocência de todos os homens que se passaram na minha vida. Isso é muito forte. É muito forte. E para nós, mulheres, né, isso é muito forte. Para nós, mulheres, né, o nosso feminino, né, isso é muito forte. É muito forte. Muito libertador. Como eu disse para vocês, são 34 anos colecionando histórias, vendo as mais diversas histórias se apresentarem. 34 anos dentro desse caminho já me fez me emocionar com muitas histórias.
E esse caminho, ele não começou nem agora e nem comigo. E eu, assim como você, cheguei nisso cheio de dúvidas, com algumas desconfianças. E esse caminho transformou e moldou a minha vida, e transformou a vida e moldou a vida de milhares de pessoas. Aquilo que eu trago hoje aqui para vocês não é fruto de nenhuma experiência moderna de autoajuda motivacional. Eu estou falando de uma possibilidade de remover bloqueios, barreiras internas que entraram na sua mente desde que você nasceu. Entenda isso. Desde que você nasceu, algumas barreiras internas já começaram a ser inseridas dentro de você. Alguns bloqueios internos já começaram a ser inseridos dentro de você. E alguns, não poucos, alguns dos problemas que você vive hoje têm as suas raízes lá no início da sua vida. Não se trata de fórmula mágica. Isso não exige fé incondicional, crença ou qualquer tipo de dogma religioso. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma sabedoria que existe há milhares e milhares de anos e que veio ao longo da história sendo transmitida de mestre para discípulo em uma linha contínua de sucessão e ensinamentos. Quem eram esses mestres? Quem eram esses discípulos? Eram pessoas exatamente como você. Exatamente como você. Carregando algumas coisas muito semelhantes às coisas que você carrega no seu coração. Pessoas que tinham problemas parecidos com os seus, mesmo fazendo parte de um contexto histórico bem distante. Isso porque as dores humanas são sempre muito parecidas, são sempre muito semelhantes. Pode mudar o contexto histórico, a época, o tempo, mas as dores humanas normalmente vão pelos mesmos caminhos. Quais são os sofrimentos que você carrega? Traz essa resposta para você. Olha agora, aproveita esse momento para olhar para dentro de si. Quais são os sofrimentos que você carrega? Os sofrimentos que você já está farto de suportar, de aguentar, já está pesado demais e que até hoje serviram como justificativa para não progredir, para não mudar, para não se transformar. Quais são os sofrimentos que você carrega? Desde o início dos tempos, a humanidade sempre buscou vencer o caos e o vazio interno. Mas como as pessoas fazem isso nos dias de hoje? E é claro, na maioria das vezes, vai encontrar frustração. As pessoas buscam uma espiritualidade de esperança, onde elas simplesmente rezam para que as coisas aconteçam. Elas ficam sentadas, ou elas frequentam um lugar, e lá elas ficam rezando para que as coisas aconteçam, para que a mudança aconteça. Isso não funciona desse jeito. A outra coisa que as pessoas fazem é buscar isso através dos jogos religiosos, das seduções religiosas. O que é a sedução religiosa? É uma recompensa divina que vem se você fizer isso ou aquilo, ou o medo do castigo se você não fizer isso e aquilo. E você fazer alguma coisa por desejo de recompensa, de que alguém muito poderoso em algum lugar vai resolver a sua vida, ou então, se você não fizer o certo, alguém
muito poderoso em algum lugar vai fazer você sofrer pela eternidade, isso também não funciona. Ser movido pela ambição e pelo medo não é um combustível saudável. Não é. Outra coisa que acontece também, quando as pessoas querem remover o caos e o vazio de dentro da consciência delas, é que elas começam a apostar em fórmulas mágicas que colocam no externo a transformação de sua vida. Ah, não, eu vou comprar aquele objeto, eu vou pendurar aquele objeto em algum lugar, eu vou ter aquele livro, eu vou ficar olhando para aquele livro, embora eu não leia o que está nele, eu vou comprar essa porção mágica, vou comprar esse óleozinho mágico, porque isso vai resolver a minha vida. A sua vida não será resolvida de uma forma mágica. E até mesmo dentro da Cabala, eu estou falando, você pode estar identificando determinadas coisas, filosofias e religiões e tal, mas não, posso dizer que dentro da própria Cabala é possível encontrar quem ofereça a fórmula mágica. Infelizmente. São pessoas que se desviaram do caminho. São pessoas que acreditam que as intervenções externas representam aquilo que pode transformar a sua existência. Se há uma coisa que eu já posso ensinar para você, é que não há poder externo que leve você para a liberdade. Tudo depende da sua decisão de fluir. Não há poder externo que leve você para a liberdade. Tudo depende de sua decisão de fluir. Isso não é uma coisa nova, gente. Ah, mas você está falando isso? Da onde você está tirando isso? Do texto bíblico. No texto bíblico, que é o principal texto de referência da Cabala, alguns de vocês têm um relativo conhecimento sobre esse texto, nem que seja pelos filmes. No texto bíblico, quando os hebreus estavam saindo da escravidão do Egito, né, os hebreus permaneceram ali durante 400 anos escravos no Egito. E num determinado momento, Moisés aparece para eles, inspirado pela luz infinita, e Moisés diz, olha, está na hora de ir em direção à liberdade. No texto bíblico, assim que os hebreus, depois de uma série de acontecimentos, e aqui eu não vou ter tempo para detalhar os códigos por trás desses acontecimentos, mas há uma série de acontecimentos que povoaram esse momento de saída do Egito. Mas assim que eles saíram do Egito, eles se depararam com um primeiro obstáculo. Um mar na frente deles. Vocês aprenderam como o Mar Vermelho, mas não é Mar Vermelho, não está escrito no texto original. No original, tanto em hebraico quanto em aramaico, não está escrito Mar Vermelho. No texto original, o nome do mar é Yamassuf. Yamassuf é o nome que está escrito lá. É o nome desse mar. A tradução da expressão Yamassuf quer dizer mar do impossível. Essa é a tradução de Yamassuf. Ou seja, eles estavam 400 anos, né, escravos, gerações e gerações escravos no Egito. De repente, Moisés consegue liderá-los para que eles pudessem sair da escravidão. E estava tudo indo muito bem, cheio de esperança. Afinal de contas, Deus estava com eles. E eles se depararam com um mar que recebeu o nome de Mar do Impossível. Porque parecia impossível sair daquela situação. De um lado, um mar
muito extenso, e atrás deles, o exército do faraó vindo para resgatá-los de volta para a escravidão. Ou, se eles resistissem, matá-los ali mesmo e morrer na praia, literalmente. Não se trata de um mar no sentido literal, gente. Presta atenção no que eu estou falando. Nada do que está no texto bíblico é literal. Não é um mar no sentido literal. Trata-se de todas as situações que você considera intransponível. Sabe a situação que você escreveu aí para mim? Que área está o caos e o vazio? Muitos de vocês acreditam que é um mar do impossível. É impossível resolver isso. É impossível enxergar uma solução nessa questão. É impossível encontrar uma saída. Isso é tão velho quanto a Bíblia. Não é um mar no sentido literal, mas são todas as situações que você considera intransponível, todas as situações ditas impossíveis de serem atravessadas na sua vida. E o que aconteceu quando o povo se viu diante daquele mar, diante daquele primeiro obstáculo? Ora, eles se voltaram para Moisés e disseram para Moisés: faça alguma coisa. Fale com Deus, para que ele tire a gente dessa situação, para que ele apresente um milagre, para tirar a gente dessa situação. Essa é uma das passagens mais significativas do texto bíblico. E como todo texto bíblico, o que existe aqui é um código muito poderoso. O que é o povo? O povo é o senso comum. O senso comum, o comum que há dentro de você. Existe o incomum dentro de você, e por mais comum que a sua vida tenha sido, eu tenho certeza que há o incomum dentro de você, porque se não tivesse, você não estaria aqui me ouvindo até agora. Você já teria ido embora. Então, por mais comum que você ache que seja a sua vida, a parte incomum é a parte que te manteve até aqui. Mas existe uma parte comum dentro de cada um de nós que tenta resistir. Isso é o quê? Isso é o povo dentro do texto bíblico. Todos nós temos o senso comum e todos nós somos incomuns. A questão é o que você vai deixar aflorar. Moisés, então, atendendo o pedido do povo, se volta para Deus e pede por uma intervenção. E o que Deus responde para ele é algo extraordinário. Deus dá um verdadeiro fora em Moisés, um fora cósmico. Por que clama a mim? Diga ao povo que fique e flua. Literalmente é isso que está escrito. Ou seja, o que Deus responde? Deus não diz, deixa comigo. Deus não diz, espera aí, que eu vou resolver o problema. Ele diz, o que você está falando comigo? Por que você está clamando a mim? Diga ao povo que fique e ande. Ao invés de ficar me chamando para eu resolver os problemas, aqui reside uma fórmula extraordinária para nossas vidas até o dia de hoje. Muitas pessoas acham que estar dentro de um caminho espiritual é ficar esperando por uma intervenção de forma passiva, esperando uma mágica acontecer. Uma mágica qualquer que vai fazer com que o milagre venha de fora. O que nós aprendemos quando nós lemos e estudamos os textos antigos com a profundidade da tradição, que quem faz o milagre, quem é o agente do milagre é você. O fato é que a história nos diz que muitos, diante dessa resposta, quando Deus diz, por que clama a mim? Simplesmente fica no problema e flua. Muitos, quando ouviram isso,
disseram: é melhor voltar a ser escravo no Egito. É melhor voltar a ser escravo no Egito. Dá muito trabalho isso. Né? É melhor ficar nutrindo esperança de que algum agente mágico vai resolver a minha vida. E muitos não acreditavam também que a liberdade era para eles. Muitos acreditavam que eles estavam condenados à escravidão, assim como muitos de vocês acreditam que estão condenados a viverem os problemas que estão vivendo. Afinal de contas, sempre foi assim. Outros pensaram: vai dar muito trabalho ter que mudar de vida, mudar de estilo de vida. É melhor ficar com aquilo que eu já conheço, a paralisia que eu já conheço, o sofrimento que eu já conheço, a queixa que eu já conheço. As pessoas que fazem essas escolhas são as pessoas comuns. E daqui a pouco vocês vão ver que só vão ficar elas aqui. Aliás, só vão ficar as incomuns. As comuns vão embora. Elas não aguentam ouvir isso. Algumas pessoas, as pessoas incomuns, entenderam aquilo que Deus estava dizendo. E aqui tem uma chave. Se você entender essa chave, já vai ajudar muito a sua vida. Já vai clarear muita coisa para você. Aqui tem uma chave. Quando Deus diz: fica e flui. Fica significa olha para a realidade da sua vida. Não vá para o ideal. Não vá para a fantasia. Não vá para a projeção. Como minha vida seria se isso, se aquilo outro. Fica. Eu sei que ficar é muitas vezes doloroso. Olhar para a ferida, olhar para o machucado, muitas vezes dói, mas é o único jeito de curar. Fica significa olhar para a realidade da sua vida, não vá para soluções mágicas, embora elas sejam sedutoras e tentadoras. Olhe para as suas questões, flua. Não deixe que as condições determinem suas ações. Não se paralise. Não fique estagnado. Não fique esperando que alguém pegue na sua mão e tire você do lugar comum. O fato é que as pessoas incomuns tinham um problema na frente delas, igual a todo mundo. Igual as pessoas comuns. Elas tinham um mar fechado. Quem era incomum tinha um mar fechado, quem era comum tinha um mar fechado. E aí? Mas elas não eram guiadas por condições. Elas se deixaram guiar por decisões. Existem pessoas que são guiadas por condições. Eu não tenho condição. Eu não tenho tempo. Eu não tenho energia. Eu já sou novo, eu ainda sou novo demais. Eu já sou velho demais. Condições. Condições determinam pessoas comuns. Decisões determinam pessoas incomuns. Só consegue cruzar o mar do impossível quem toma decisões frente ao aparente impossível. Na vida, ou você se deixa de guiar por condições, ou você se deixa guiar por decisões. O que são condições? São todas as suas desculpas, todos os seus medos, todas as suas impressões, todos os seus preconceitos, todos os seus velhos adiamentos. O que é decisão? Eu vou dar um passo à frente, mesmo com o mar fechado. Isso é decisão. Mesmo no auge do meu problema. Mesmo no auge da minha crise. Eu escolho mudar a minha vida, mesmo que isso me pareça agora impossível, improvável. E quando essas pessoas tomaram a decisão, lá no episódio bíblico, quando essas pessoas incomuns tomaram a decisão de caminhar com o mar ainda fechado,
ele começou a se abrir. As pessoas começaram a dar um passo em direção ao mar fechado, vencendo as condições, guiada pela decisão, e o mar começou a se abrir, porque elas foram o agente do milagre. Esse é o mistério por trás da resposta que Deus dá. O mar começou a se abrir. Eu não estou falando de um fato. Você pode estar se perguntando, mas não tem nada a ver com os hebreus, não tem nada a ver com a história bíblica. Eu não estou falando de um fato que aconteceu há milhares de anos. Eu estou falando de você. Eu estou falando da sua vida. O mar do impossível está na tua vida. Escolher morrer na praia, escolher voltar para a escravidão de pensamentos estreitos, limitados, ou escolher tomar a decisão de realmente apostar que a liberdade é algo para você, é hoje. É hoje que está acontecendo isso. Não foi algo de milhares de anos atrás. Ninguém vai fazer por você. Isso foi assim no tempo dos hebreus, e isso é assim hoje. Ninguém vai fazer por você. Nenhum guru com poderes mágicos vai abrir o mar por você. Nenhum governo abrirá o mar para você. Nenhum anjo abrirá o mar por você. Nem Deus abrirá o mar para você. Se você pedir para Deus abrir o mar, ele vai te responder: por que clamas a mim? Fica e anda. Ou você decide ser o agente do milagre, ou nada vai acontecer. Mas então, o que a sabedoria pode fazer por você? O que eu posso fazer por você? Bom, eu sou apenas alguém que já passou por esse lugar. E sei como você pode construir essa possibilidade. Mas você precisa estar farto da sua escravidão. Enquanto você não tiver farto, enquanto você não tiver cheio, já é intolerável a escravidão, enquanto ela não for intolerável. E quando eu estou falando da escravidão, eu estou falando do pensamento limitado, eu estou falando da tua angústia, eu estou falando daquilo que se passa nos seus diálogos internos, na tua paralisia de todos os dias. É disso que eu estou falando. Você tem que estar farto disso. Você precisa não querer mais as limitações que limitam sua percepção da realidade. Então, qual é a primeira coisa que atrapalha a sua mudança? É não querer mudar. É não querer dar esse passo. É acreditar que isso virá a partir de um poder mágico. Nessa hora, quem estava esperando poder mágico já foi embora. Já são 473 aqui. Né? E aí umas 30 pessoas esperando poder mágico. Vai continuar esperando. As desculpas que a sua mente cria para ficar no mesmo lugar, dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, é tudo uma velha repetição. Para e olha para a sua vida. Quantas vezes você já fez promessa de ano novo? Quantas vezes você já fez promessa para si mesmo, né, no teu aniversário? Quantas vezes você já fez promessa de mês que vem vai mudar? Semana que vem, segunda-feira eu começo. E nada sai do lugar. Você precisa não desejar mais aquilo que limita o teu potencial. Eu não estou trazendo uma história que aconteceu há milhares de anos. Eu volto a dizer, eu estou falando dos problemas reais da sua vida. Eu estou me referindo às coisas que todos os dias você repete para você mesmo. Eu estou falando daquilo que atrapalha a sua vida de fluir e transbordar. Eu estou falando das barreiras que você considera intransponíveis, obstáculos que você considera impossível de serem ultrapassados. Eu estou falando da tua escravidão, eu estou falando do teu mar do impossível, eu estou falando do que impede você de crescer e avançar para o próximo estágio.
Você precisa saber que por muito tempo você esteve escravo da escassez. E o nome disso é escravidão. No texto bíblico, os hebreus eram escravos. O que pouca gente sabe é que essa não era uma escravidão de correntes nos pés, como a gente está acostumado a ver. Eles não tinham correntes presas nos pés deles. Era uma escravidão na mente. A tradição nos ensina que a escravidão deles era aqui, na forma de pensar. A maior parte nem sabia que era escravo. A maioria dos hebreus ali nem sequer sabia que era escravo. Eles só ficaram sabendo quando Moisés chegou e falou: vamos sair da escravidão. Escravo? Que escravo? Eles nem se davam conta da escravidão, assim como muitos não se dão conta. Porque eles se acostumaram com a escassez, se acostumaram em receber pouco da vida. Eles achavam que a vida era assim mesmo. E talvez alguns de vocês pensem exatamente assim. Que isso era o normal da vida, é normal na vida, né? Ficar preso num problema, ficar nutrindo angústia, ficar nutrindo sofrimento, ficar escravo de visão estreita. Talvez seja assim mesmo, não é. Eles eram escravos da mente deles, escravos de uma consciência escassa. O que é consciência, gente? Consciência é a sua visão. Consciência é aquilo que eu vejo e o significado que dou àquilo que vejo. Isso é consciência.